Sejam muito bem-vindos à nossa live, que vamos estar falando hoje sobre um tema bem interessante, super importante, que é como calcular o custo de produto e mercadoria, que é uma dúvida que a gente acaba vendo por aí de muitas empresas. E para esse tema, novamente eu trouxe aqui o Marcelo, especialista de implantação de software, para também nos ajudar e guiar nessa nossa live de hoje. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Espero aqui nessa live de hoje a gente poder conversar um pouquinho, trocar umas ideias sobre custo, de produto. A gente vai falar tanto da indústria quanto do comércio, como fazer esse cálculo. E fiquem atentos aí, tá, pessoal? A gente vai fazer uma continuação desse trabalho. Hoje a gente vai focar muito só no custo do produto e tal, da mercadoria, para depois trazer para vocês outras novidades aí de custo fixo e markup, formação de preço de venda também numa próxima ou outra live, tá bom? E quem quiser já colocando suas dúvidas aí no chat, fica bem à vontade aqui que eu vou estar olhando aqui, a gente vai respondendo assim que possível, tá? Então fiquem bem tranquilos em colocar suas dúvidas. Bora lá. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então aqui a nossa live então hoje é para como calcular o custo do produto e da mercadoria. Quando a gente fala produto e mercadoria, embora para nós seja a mesma coisa, similar, a indústria acaba tratando como produto, e o comércio usa mais a palavra mercadoria. Então aqui a gente vai trazer os dois moldes, um para a indústria e outro para o comércio, para a gente poder ficar mais claro aí para vocês, tá? Bom, vamos começar então com a questão de por que a gente tem que calcular custo, Qual é o interesse da gente ter um custo bem apurado ali, na nossa empresa de um determinado produto? Bom, as nossas empresas cada vez mais trabalham com uma gama maior de produto, esse controle ele fica cada vez mais difícil, então quanto mais produtos eu tenho na minha empresa, mais apurada essa informação eu tenho que ter. Por isso que quanto mais eu cresço, se eu cresço correto, com o custo correto, com a formação do meu preço de venda correto, melhor é para o meu negócio e eu tenho assim uma melhor gestão financeira para a minha empresa, Acho que acredito que vocês concordam até esse ponto aí. Então, assim, gente, a gente costuma ver por aí, clientes, empresas pequenas e às vezes médias, empresas nem tão pequenas, que fazem um custo um pouco por cima, sabe? Ah, vou fazer uma média de tudo, vou jogar aqui desse jeito, vou ratear desse jeito, divido por todos e tá tudo ok. E fazem isso também na hora de aplicar no valor de venda, tá, gente? A gente consegue entender que às vezes na correria a gente faz isso para se tornar mais prático, mas a gente vai apresentar aqui para vocês uma forma mais aproximada, ou diria assim, mais precisa, tá? De como ter o melhor custo do produto formado para poder fazer a formação do preço de venda, tá? Então não façam as médias assim, só jogando sempre por cima, sempre busquem pelo menos para aquele produto ter o custo mais certinho possível, tá? E a gente vai apresentar aqui para vocês. Samuel trouxe aqui para nós também uma informação que é custo e despesa, tá, gente? O que é esses conceitos que estão ali? Às vezes fala-se custo, às vezes fala-se despesa. O custo, tá? A palavra custo, normalmente ela está atrelada mais ao produto, falando de produto, tá, gente? Então, custo está mais direcionada ou direto ao produto. Por exemplo, quando eu compro um produto e eu tenho um imposto sobre esse produto, o imposto a gente vai somar com o preço de compra para saber quanto custa o produto. Então, o custo, o IPI, o imposto que veio direcionado a esse item, ele faz parte do custo do produto, tá? Aquilo que não tem a ver com o produto diretamente, ele acaba sendo uma despesa. Então, quando eu tenho sei lá, energia elétrica na minha empresa, eu tenho uma despesa com o contador, a gente utiliza mais o termo despesa para aquilo que não está diretamente ligado ao produto, tá? Então, é uma coisa que está mais fora dele. Ou seja, eu gastar dinheiro com o contador, com sistemas e outras coisas, não está diretamente ao produto. Então, por isso que custo é produto e despesa, coisas mais indiretas, tá? Perfeito. Até o que o pessoal usa bastante é exatamente o custo, aquilo que é mais diretamente ligado ao produto, tentem pensar da forma direta mesmo. No momento que eu peguei esse produto, comprei ele ou fabriquei ele, tudo aquilo que está envolvido exatamente nessa compra ou nesta fabricação. Agora, a despesa já é
o que a gente chama, mais comum é despesas operacionais, que é o que está em volta, né? A gente sabe que sim, eu tenho aluguel, eu tenho contador, eu tenho outras despesas, mas elas não são diretamente ligadas ao custo do produto, são despesas operacionais do meu dia a dia. Claro que é importante a gente saber isso, né, que a gente vai falar em outras lives aqui sobre despesas propriamente dita, mas o custo, quando a gente fala de produto, o custo direto. Então a gente tem que pensar exatamente no custo da compra dessa mercadoria ou no custo da fabricação, que aqui acaba tendo bastante erros, né? Às vezes a gente pensa que, comprei um produto, comprei aqui essa squeezezinha, comprei essa squeeze, beleza, eu paguei R$10, esse é meu custo. Será que é o meu custo? Será que eu não olhei, não tem mais coisas envolvidas nisso? Que é hoje o assunto que a gente vai trazer alguns pontos que às vezes as empresas acabam esquecendo, mas sempre tem um custinho a mais ali que passa despercebido e automaticamente, se passa despercebido, eu vou reduzir a minha margem ou posso ter até um prejuízo nesse sentido, tá? Então, por isso, essa preocupação no primeira etapa de exatamente eu saber o custo correto do meu produto. Depois a gente pensa na questão de preço de venda. Perfeito. Eu acho que é bem isso aí mesmo. É bem esse caminho aí que a gente vai seguir hoje. Bom, a gente vai dividir em duas partes aqui, né? Falar de indústria e comércio, porque são formas diferentes para calcular um custo, né? Enquanto a gente tem ali um comércio que o produto entra e ele sai do jeito que ele veio, né? Existem custos diferentes no comércio, sim, né? Mas ele não é processado, ele não é montado, fabricado, né? Tem que cortar, soldar, montar, embalar para fazer a venda, que é o caso da indústria. Então a gente vai começar aqui com o custo do produto da indústria, né? Então o custo associado aqui à produção de bens, né? Que é a fabricação dela. Quando a gente fala de um produto, que nem a squeeze que o Samuel comentou ali, né? Que é a garrafinha, a gente tem um material. Às vezes, gente, uma empresa ela pode não ter uma fabricação de transformação assim do produto bruto, da matéria-prima básica. A gente chama de, costumeiramente a gente chama matéria-prima o ferro, o aço que vem para a empresa, a madeira, o MDF, ou o plástico que seja, né? A gente tem costume de chamar isso de matéria-prima. Né? Mas dentro de um conceito de indústria, se eu compro a squeeze que o Samuel comentou, é uma garrafa e uma tampa, e eu compro de fornecedores diferentes, e eu sou uma indústria, eu só monto, gente, eu só junto as duas partes e monto numa caixinha e vendo, eu também já sou uma indústria, porque eu acabo comprando tampinhas, compro garrafinhas e eu monto ela e eu vendo esse produto. Isso também é uma indústria, tá? A característica é de indústria, tá? Vamos lá. Então, o custo de um produto fabricado, ele é a composição do produto que tem na empresa, tá? Então, se a gente tem um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? A gente vai falar um pouquinho dos custos diretos da fabricação, né? E vai falar o que é um pouquinho mais indireto, talvez que a gente não costuma falar. Vamos dar o exemplo que eu trouxe aqui, gente, é uma mesa de escritório, tá? Então, vocês imaginem uma mesa bem básica, não imagine uma coisa muito customizada, cheia de frufru. Imagine uma coisa bem básica. Então, essa mesa, ela tem aqui, eu vou apontando com o mouse para vocês poderem perceber, né? Essa mesa, ela tem o MDF, né? Que eu compro esse MDF, ele entra lá na parte de compras, e eu compro em metros quadrados, então eu estou utilizando o metro quadrado, que é o tamanho. Quando eu vou montar, gente, a produção, né? Quem trabalha com produção, fabricação, tem que montar uma estrutura de produto para ter o custo mais correto. A gente não pode chutar e jogar essa informação. Então, se você tem um sistema, você consegue fazer a estrutura desse produto. O que a gente chama de estrutura? Quanto de cada material vai dentro desse produto para fazer ele? Quando a gente não tem o sistema, a gente pode pegar uma planilha e fazer bem aqui como a gente fez, tá? E o que a gente tem aqui dentro, tá? Vamos lá. Então, na estrutura dessa mesa, eu tenho aqui, só de material, até botei um título material. De MDF vai 1,85 metros quadrados. São 4 pés. Olha só, o pé, eu presumi aqui nessa situação aqui que a gente compra o pezinho pronto. Então eu não fabrico o pé. Então, nesse caso, ele está pronto. Tá? Parafuso, eu uso 24 unidades. Também imaginamos que é o mesmo parafuso, porque se eu tiver parafuso diferente, eu tenho que colocar um item a mais. Tá? E como eu uso uma caixa para embalagem, ou melhor, eu uso duas, né?
Vamos imaginar que as caixas também são as mesmas aqui nessa situação, tá? Porque se forem duas caixas diferentes, com custos diferentes, eu teria que ter caixa 1, embalagem tal, e caixa 2, né? Beleza? Agora que eu vi que eu escrevi embalagem errado aqui, mas não tem problema, faltou um B, tá? Mas olha só, vamos falar do material, tá? Então, eu tenho essas quantidades e eu tenho o preço que eu paguei, tá? O preço que eu paguei. Então, assim, ó, se eu comprei o MDF e 1 metro quadrado de MDF dá R$45, 1,85 vezes R$45 vai me dizer quanto no total vai de valor, na fonte de custo, de MDF. Então, eu gasto 83,25, né, R$83,25 de MDF para montar essa mesa de escritório. Só de MDF. Muito bem? Cada pé, né, custa R$3,80. Vezes 4, então, R$15,20 para colocar os pezinhos nessa mesa. E a gente vai somando o nosso custo, tá, gente? Embora algumas coisas pareçam muito óbvias, tá? Pode ser alguém que alguém pensa diferente, faz alguma coisa diferente. Vocês nos perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, a gente está indo da parte bem básica para chegar lá na parte mais ampla para a gente entender, tá? Parafusos, né? Mesma coisa, 24 unidades vezes 25 centavos, então R$6 a gente gasta de parafuso para ter essa mesa de escritório. Então, presumindo que as caixas sejam as mesmas, são duas iguais, cada uma custando R$8, então eu tenho R$16 de caixa. E sumindo não, né? Somando todos os materiais, a gente tem um custo de material, somente de material, de R$120,45. Eu quero frisar um pouquinho para falar, tá, sobre esses valores que estão aqui, tá? Olha só que interessante. Gente, quando a gente compra o MDF, o produto, tá? Pode ser que não tenha frete na minha compra, pode ser que não tenha IPI, que não tenha ST, que não tenha nada de imposto. Pode ser, tá? Então, assim, ó, vamos imaginar que os R$45 é o valor por metro quadrado. Mas se eu compro o meu MDF e eu tenho custo de frete, e eu tenho custos de ST, que é a situação tributária que a gente vai falar, ou IPI, na minha compra, quando eu comprei do meu fornecedor, o valor que está aqui no MDF tem que ser já com esses impostos e com essas considerações, tá? Isso vale para os pés que estão aqui, para o parafuso que eu compro e para a caixa de embalagem, tá? Lembrando que é custo de produto, não é para juntar com outra coisa. Se eu fui lá, olha só, pensem comigo. Se eu fui comprar o MDF no meu fornecedor e eu comprei a R$45 e não tive nenhum custo, né? Na nota veio só R$45, aqui tá certinho. Agora, se eu encomendei e me cobraram um valor de frete, eu tenho que dividir o valor do frete na quantidade de MDF que eu comprei para mim jogar o custo do frete junto aqui. Ou seja, o MDF não custou R$45, ele custou 45 ao metro quadrado mais o frete já distribuído. Entenderam? Isso é bem importante para o custo que está aqui. Acho que o Samuel quer acrescentar alguma coisa, pode falar. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção que só nessa fala do Marcelo aqui já tem várias soluções de problemas de muitas empresas, tá? A primeira delas, como vocês podem perceber, é a questão de fazer essa ficha técnica, que a gente chama de ficha técnica, a gente chama de estrutura de produtos, que muitas empresas não têm. É exatamente ao avaliar o que vai de material, nesse nosso exemplo, para fabricar uma mesa de escritório. Então, eu tenho que detalhar exatamente as quantidades e todo o material que vai. Por diversas vezes a gente pega clientes que a gente visita, a gente começa a investigar aqui, não incluíram a embalagem, porque achavam que a embalagem não fazia parte, por exemplo, ou se esqueceram de fato de colocar. Então vamos pegar esse exemplo do Marcelo, nós estamos falando que se eu não coloco a embalagem, eu deixei de colocar R$16 de custo dentro de uma estrutura. E às vezes a gente sabe que cada vez mais, né, pessoal, a gente está trabalhando com as margens bem espremidas no mercado, que é comum, né, a gente tem concorrência, etc. Então imaginem eu estar com custo a mais de R$16, porém, como eu não incluí na minha estrutura, eu fiz toda a minha precificação errada. Então olha aí o quanto faz diferença. Então imagina se eu pego ali R$16 de diferença numa mesa de escritório e eu vendo em grandes quantidades. A gente está falando de um prejuízo bem elevado. Então é fundamental a gente fazer
toda essa lista de materiais, né, e colocar fazendo essa ficha técnica para ter clareza de qual é o custo de materiais, que é essa primeira parte que o Marcelo está apresentando, para a fabricação dessa mesa. E aqui a gente trouxe já vários exemplos que são bem interessantes, tá? Um deles, como a gente comentou, o MDF. Poxa, eu tenho que fazer lá as minhas medidas e ver de fato quantos metros quadrados vai na minha fabricação, né? Porque uma coisa, talvez, quando eu vou comprar MDF, eu compro em chapas de 3 metros quadrados. Beleza. Mas quanto de fato é utilizado para a fabricação dessa mesa? É utilizado 1,85? Então é 1,85 que eu vou colocar dentro do meu custo. Os pés, nesse exemplo que o Marcelo colocou, ele bem colocou que é um produto que eu compro. Provavelmente, aqui é um exemplo de eu terceirizar o serviço. Pode ser que eu já compre pronto de uma outra indústria. Os pés, eu não tenho minha fabricação. Agora, se você internamente fabrica também o pé, você vai ter que detalhar quanto de MDF vai para fabricar esse pé. E mais materiais, caso vocês utilizem. E por aí vai com todos esses custos. A importância que tem de ter esses materiais bem detalhados e nas quantidades corretas. Isso serve para qualquer ramo que você está trabalhando. 1 ou 2 itens que a gente acaba esquecendo faz uma diferença enorme. E, complementando, essa questão do preço ali unitário que foi colocado é o preço de custo final da matéria-prima. Ainda existe muito erro que as empresas pegam o custo, aquele que está lá na nota que ele comprou do fornecedor, né? Qual foi o custo do metro do MDF que o fornecedor me passou? É 45, então, bom, eu boto 45 ali. Tá, mas espera aí. Quando tu compra um metro de MDF desse fornecedor na nota fiscal, o valor total da nota, não estou falando do valor do preço do produto que o fornecedor te passou, é o total da nota. Você pagou mesmo os 45? Porque se você pagou mesmo os 45, ok, está certo. Agora, se teve substituição tributária, se teve IPI na nota, se teve frete na nota, concorda comigo que você não pagou 45. Daqui a pouco você pagou 50, 52, 53 reais. Então, esse de fato aí é o custo real, que é o custo que tem que ser informado nesse lugarzinho aqui. E não o valor da mercadoria que o fornecedor te cotou, que aqui tem um engano muito grande. Eu já peguei vários casos ali que o custo que foi colocado na ficha, né, técnica ou na estrutura do produto, era o custo exatamente do valor do produto. Mas quando o cara vai fazer uma compra de outro estado, eu pago o frete. E aí, esse frete aí, quem é que pagou? Entendem? Eu tenho que embutir esse valor dentro do meu preço aqui, do meu custo do material que eu compro. Então, é uma clareza que a gente tem de fato de que as estruturas, né, materiais e os custos estão corretamente certos aqui para não ter nenhuma falha depois numa precificação. Perfeito, perfeito. E a gente estava comentando antes, se vocês montarem isso numa planilha, dá um pouco mais de trabalho, mas isso vocês salvem para que cada vez que vocês precisarem recorrer à planilha, vocês atualizem esse custo novo que vai entrando, né, periodicamente, trimestral, semestral. Anual já tem sido muito tempo para a gente poder atualizar custo. Então, a gente fica muito fora da realidade se esperar um ano inteiro para fazer esses cálculos. Então, o ideal é que seja feito com uma frequência maior. E, claro, gente, se vocês têm um sistema ali, essa estrutura fica pronta, e toda vez que vocês compram o MDF, o próprio sistema de vocês vai jogar o custo atualizado para o MDF. Os pezinhos que vai trocando de preço, às vezes pode até baratear algum item, entenderam? Pode ser mais competitivo. Então, o sistema de vocês vai alimentando isso e vai mostrando para vocês quanto que está custando para fazer esse produto. Com essa mesma estrutura, sempre através das notas de compra. Beleza? Eu me lembrei Pode aqui falar. até de uns casos, né? Eu lembro de confecção. Confecção, o custo do meu produto é exatamente o tecido que eu compro. E já pegamos casos que a pessoa esqueceu de colocar linha, os botões que tu usa para uma camisa. Então, estou entendendo que quando a gente tem que pensar bem, olhar para o produto e desbravar, digamos assim, né, todos os itens que vai, porque às vezes a gente acha que o que mais vai, por exemplo, numa camisa é o tecido, beleza, mas tu gastou linha para fazer a costura, tu gastou alguma outra coisinha, uma etiqueta que tu colocou no teu produto. Então, olhem só, daqui a pouco tu tem a etiqueta, tu tem a linha, tu tem a própria embalagem, o saquinho plástico que tu colocou. Então, olhem Às vezes tem quantas uma coisas caixinha tem. além do saquinho plástico, né? Como? Desculpa? Às vezes tem uma caixinha, dependendo, né? Uma Isso. caixa que vai também. Então, imagina, só onde imaginávamos que o custo para eu fabricar uma camisa era só o tecido, a gente está falando agora de linha, a gente está falando de etiqueta, a gente está falando de um saco plástico e estamos falando de uma caixa.
pô, representa bastante coisa. Então é esse cuidado que a gente está querendo trazer aqui, essa clareza de olhar tudo que tem, né, envolvido nessa fabricação. Eu achei interessante a provocação, Samuel, e eu acho que é interessante, tipo assim, ó, nos primeiros itens principalmente, ou talvez até em todos, pegar o item pronto para sair da fábrica, pegar na mão ele. Porque tu vai ter que desbravar, tirar ele da caixa, tu vê, olha só, tem a fita. Agora eu vou falar da fita crepe que passa em volta da caixa também, né? Então dá para incluir isso na estrutura, sim. Existe como fazer de outra forma também, mas dá para colocar isso na estrutura. A caixa, às vezes a caixa é só para aquele produto, às vezes ela tem uma distribuição, mas a caixa, o plástico, a tag, né? Tudo isso que compõe um produto, né? Vai ficar ali na estrutura, sim, do produto, tá bom? Ele está diretamente ligado, tá bom? Vamos lá. Aqui temos mão de obra direta, gente. Aqui tem uma questão. A mão de obra, existe assim formas diferentes de fazer um custo de um produto no sentido falando da mão de obra. Do material não tem, tá? A gente do material é sempre desse jeito. Não vai mudar a fórmula, sério mesmo. Pode ter sistemas enormes, sistemas simples, mas falando de estrutura, que nem o Samuel comentou, ela não foge disso aqui que nós estamos mostrando. A mão de obra, sim, ela tem formas diferentes de ser calculada. Vamos falar assim, ó. Quando a nossa empresa é muito pequena, tipo, não tem ninguém dedicado a isso e tal, a gente recomenda fazer a mão de obra de uma forma mais fácil, lá no custo fixo. No custo fixo, a gente vai falar na próxima live que a gente fizer, a gente vai convidar vocês de novo. Vamos falar sobre custo fixo, tá? Existe uma forma também de você pegar toda a mão de obra da fábrica inteira, somar, gente, todos os encargos, o salário dessas pessoas, todas as INSS, FGTS, tudo que tu gasta com funcionários, tudo mesmo, tá? Faz lá vezes 12, um ano inteiro, faz um levantamento de quantas horas trabalhadas vocês têm, tá? Entrando isso em mais detalhe, gente, lembra que a gente tira um mês de férias de todo mundo. Então, assim, já não é os 22 dias todo mês, porque existem feriados, né? Então, dá para pegar 365 dias do ano, descontar os sábados e domingos, descontar os feriados, descontar os 30 dias de férias, ver quantas horas trabalhadas por dia realmente se trabalha, porque normalmente nunca é às 8 horas e 48, em média da indústria, é mais ou menos 8 horas, 7 horas e meia para cima, entre 7 e meia e 8 horas. Então, isso vezes os dias trabalhados do ano, o salário total de todo mundo dividido por hora e por pessoa, tá? Vamos imaginar assim, eu vou chutar só para a gente trabalhar aqui uns números para não ficar uma coisa muito, muito distante. Descobri que, sei lá, trabalho 1.000 e tantas horas por ano, tá? Eu tenho 12 funcionários, então eu divido tantas horas. Aliás, eu pego o valor total que eu gasto com as pessoas, tá? As horas trabalhadas e eu divido o valor total pelas horas trabalhadas no ano. Lembrando que também salários, encargos, tudo de um ano inteiro. A gente vai descobrir quanto a gente gasta por hora na nossa fábrica, com todas as pessoas, beleza? Show de bola. Agora, se eu tenho 10 pessoas, eu divido esse valor de hora por 10 pessoas. Eu vou descobrir quanto custa uma pessoa trabalhando por hora na minha fábrica. É uma média, lembrem disso. Mas isso é uma forma um pouquinho mais prática da gente fazer. Então, vamos imaginar que essa média que eu fiz é R$ 24,50 que eu acabei colocando aqui na tela para vocês, tá? Opa, só voltar aqui. Aqui nos R$ 24,50, beleza? Show! Então, eu descobri, fiz um levantamento que para fazer essa mesa, o total de horas, tá, gente? Eu não setorizei. Isso também, gente, numa empresa que tem mais gente trabalhando em cima de custos, que ela é maior, é importante que ela faça detalhadamente cada setor, para ver quanto custa cada área, cada setor, quanto tempo leva em cada parte. Sabe aquelas tomadas de tempo que a gente fala na indústria? Quanto tempo leva para cortar? Quanto tempo leva para juntar? Quanto tempo leva para embalar? Essas partes, quando a gente tem pessoas para fazer isso, a gente pega lá e faz discriminadamente. Só que se a gente tem uma empresa que é uma pessoa que faz várias coisas, a gente não tem tempo de fazer tudo isso, a gente pelo menos tenta fazer um levantamento de quantas horas, do início ao final, levou-se para fazer essa mesa. Então, chegando aqui nas 3 horas e meia para fazer do início ao fim, né, gente? Vezes R$ 24,50, a gente tem um custo de mão de obra de R$ 85,75, tá? Beleza? Então, a gente já tem o custo do material e temos o custo da mão de obra. Bom, para a gente não esquecer de nada, falando do próprio produto, eu me lembrei que eu mando essa mesa para pintar ela fora. E o pessoal faz uma pintura e cada mês eles me cobram R$ 12.
Então, sim, gente, a pintura terceirizada desse item, que me custa R$12, ele tem que estar lá na estrutura do meu produto, porque eu tenho que saber que de material é isso. Se eu pintasse internamente, eu também teria esse custo talvez maior ou menor, que estaria aqui em algum lugar, entenderam? Como eu terceirizo, eu tenho aqui. E é assim também que as empresas conseguem decidir. Ah, mas se eu pintar internamente, me custaria R$8. É assim que a empresa consegue decidir um momento. Acho que vamos montar um centro de pintura aqui dentro. Entende? É assim que a gente decide, vou terceirizar ou vou parar de terceirizar. Então, a gente tem um custo bem apuradinho aqui, vamos imaginar que é só esses materiais, que a gente não esqueceu nada, que os impostos estão todos aqui. Então, somando o nosso custo de material, a nossa mão de obra que leva para fazer, e mais a terceirização que me cobra, eu só tenho essa terceirização, me custa R$218,20. Tá? Então, isso somado tem que dar o resultado do custo do meu produto. Lembrem que não estamos falando dos custos diretos, não, desculpa, os custos fixos da empresa, que não são mão de obras. Aluguel não está entrando aqui, energia elétrica, sistema, contabilidade, telefones, todo aquele custo que a administração tem na empresa. Não estamos falando disso, estamos falando só do produto. Esse produto me custa isso aqui para mim fabricar ele e deixar ele prontinho. Entenderam? Beleza? Bora, vamos lá. Não, acho que é bem essa ideia, e aqui é o ponto, tá? Olhem o trabalho que a gente tem para chegar no custo do produto, né? E olha o quanto é importante eu ter esse levantamento e esse cuidado de listar todos os itens que faz a composição, né, do meu produto, exatamente para chegar nesse custo. Que aí, a partir daí, sim, que nem o Marcelo comentou, eu vou começar a colocar meus percentuais de custos variáveis, que aí é imposto, comissão, né, entre outras coisas que eu vou incluir, né, despesas fixas e meu lucro. Então, uma coisa, gente, é eu saber o custo real e correto do meu produto. Outra coisa aí é eu fazer a formação do meu preço de venda, que a partir deste custo eu vou aplicar o meu markup, que é uma metodologia de precificação, para eu chegar no meu preço de venda. Mas olha a importância do trabalho que eu tenho que fazer antes para chegar até esse nível. E essa questão ali da mão de obra é o que gera maior dúvida para várias pessoas, tá? Mas o que a gente recomenda, inclusive? Se a empresa ela já está de um certo ponto mais madura, ela tem mais pessoas para auxiliar nessa questão de custos, vale a pena fazer a tomada de tempo, que nem o Marcelo comentou, que é eu vou lá na produção, vou monitorar o tempo, quanto tempo leva, vamos pegar essa mesa, quanto tempo leva para eu cortar a chapa de MDF, quanto tempo leva para eu lixar a chapa de MDF, quanto tempo leva para eu montar os pés nesse tampo da mesa, e por aí vai. Eu faço essas tomadas de tempo para saber o tempo de produção, e aí eu entendo com os dados de quanto é o salário e encargos de todo o meu time de produção para eu chegar numa média de valor hora. E aí eu pego o tempo que eu levo para fabricar essa mesa vezes o valor hora da minha produção, eu consigo chegar, como a gente deu o exemplo ali, de 85 com 75 reais para a fabricação. Mas vocês entendem que isso é um trabalho bem complexo, ele é mais rigoroso, tenho que ter mais controles. Tá? Se a empresa está começando, pessoal, como método tranquilo e funciona da mesma forma, lembra que a gente falou que uma coisa é o custo do produto e depois eu aplico o quê? O markup, que lá tem as minhas despesas fixas e meus custos variáveis. Lá nas minhas despesas fixas está embutido os salários de todo mundo. Então eu poderia também não fazer num nível tão específico mão de obra por produto e aplico um percentual geral em todos os produtos que eu fabrico na minha empresa. Então é uma forma de simplificar esse processo e aí eu tenho essa facilidade de fazer as minhas precificações e os meus custos. Então, de modo geral, se vocês entenderem, essa linha mão de obra pode ser feita um percentual geral de todos os salários e despesas da empresa, o que vai funcionar da mesma forma. A gente só simplifica o processo. Mas conforme a empresa vai tendo um amadurecimento dos controles e até um setor para trabalhar só com isso, porque realmente dá um certo trabalho, aí automaticamente ela pode chegar num nível mais específico para separar um pouco mão de obra por produto, tá? Perfeito. Interessante os pontos comentados aqui, porque é importante frisar, né, que esse é só o custo do produto, né? Então,
Os outros custos fixos e variáveis para a formação de preço de venda estão de fora, eles são calculados que vêm de um outro lado. Mas o custo do produto ele tem que estar montado, né, próximo desse formato para ser o mais preciso possível, porque a gente vai ter produtos com custos diferentes. A gente não tem como partir de outra coisa a não ser com essas informações. Vocês compreendem? Porque depois, sim, o custo fixos e variáveis serão rateados por uma média maior da empresa, mas aqui o produto tem que ser individual, tá bom? Bora lá, então. A gente vai falar um pouquinho também agora, gente. Deixa eu só seguir o próximo aqui. Vamos usar a palavra agora custo de mercadoria para falar do comércio, tá? Aliás, existem empresas que são indústria e comércio, então vocês já observam que o jeito de olhar para o produto fabricado é de uma forma e o produto do comércio é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais fácil, vamos dizer, tá? E a gente vai comentar aqui. Então, quando eu compro uma mercadoria, né, a gente tem o valor de compra dele. Se eu não tenho nenhum outro tipo de custo em cima disso, eu só tenho o valor do item, beleza, esse é o custo da minha mercadoria. Mas olha só, quando a gente compra e tem IPI, né, esse IPI ele aumenta o custo, eu pago mais por ele. Então ele tem que somar nesses produtos, beleza? ST, que é situação tributária, quando eu compro de uma indústria, gente, a ST já vem destacada também dentro da nota fiscal, lá quando a gente lança o XML. Também aumenta o custo do meu produto, tá bom? Frete. Quando o frete vem embutido na nota, ele já está dentro da nota, ele também já está dentro da nota, fica mais fácil. Se você tiver um sistema e no tu importar o XML, ele já vai considerar o frete, adicionando e distribuindo por igual, bem certinho, é ponderadamente que se chama, né? O produto mais caro puxa mais frete, o produto mais barato puxa menos frete. Bem proporcional como precisa. E por isso, gente, que quando eu olho para uma nota e eu digo assim, ó, eu tenho, sei lá, um item de R$1.000, a gente pode se cegar, às vezes a gente faz isso muito na correria. E eu tenho um item de R$100 e eu tive, sei lá, vamos imaginar R$100 de frete, eu não posso dividir para os dois. R$50 aqui, 50 ali. Não, o produto de R$100 vai ficar R$150, vai ficar absurdamente caro com o frete. Então, o produto que me custou mais caro, ele tem que pegar exatamente proporcional à quantidade de frete para ele, né? Assim como distribui nas quantidades. Se eu comprei 10 unidades, divide o frete por 10, né? E assim, e uma nota, a gente não é um item ou dois, que é fácil de calcular. Ele vem, um tem IPI, o outro não tem, um tem ST, o outro não tem, e tem mais o frete que deveria ser rateado assim. Então, gente, esse é o papel dos sistemas, ganharmos esse tempo, fazer esse cálculo para a gente. Mas sim, dá para fazer manual por fora, mas dá um pouco de trabalho. Então, lembrem-se de não deixar de fora essas informações, tá? E antes da gente ir para o próximo slide, lembrem que a gente comentou lá da indústria, a gente não falou muito do valor do MDF, falamos um pouquinho. Mas lá já tem que estar considerando todas essas informações, tá? Vamos lá para o exemplo prático. Olha só aqui, gente. Agora vamos imaginar que eu sou uma empresa aí de TI, da área de venda de equipamentos, de softwares e tudo mais, né? Equipamentos. Vamos lá. Então eu vendo computador. Beleza, então eu comprei esse computador e eu quero vender ele. O que eu devo considerar nessa compra, o custo desse computador? Muito bem, então vamos lá. O valor que eu paguei pelo computador veio R$2.800, tá? Só que veio uma ST, nem sei o que é isso, mas tinha esse custo a mais, R$195. Então eu preciso somar ao valor de compra, tá, gente? Bom, então ST, só para ser bem rápido, é uma regra lá que o governo criou para alguns produtos. Quando alguém fabrica o produto, já tem que sair de fábrica um adiantamento do imposto. Então, esse adiantamento que eles já pagaram, eles botam aqui, né? Para você que ele pagou lá, então vai virar um custo para ti. Então, ele entra aqui, tá? E esse imposto é o ICMS, só para deixar claro. Perfeito. É a mesma coisa que o ICMS, só que ele é só um adiantamento do imposto, o termo ST. Obrigado, Samuel. O diferencial, gente, quando tem ST, não tem diferencial, tá? E o diferencial pode aparecer ou não, segundo dessa forma aqui, ó. Se você compra do mesmo estado, não tem diferencial. Diferencial com certeza não vai ter. Porque diferencial é quando o imposto do meu estado é maior que o imposto do estado que eu estou comprando, né? O imposto veio a 12% e o meu é 17%, existe um diferencial. E se eu não me engano, eu acho que quando vem a 12 não tem diferencial. É quando vem a 4 que tem o diferencial. Aí tem que só tentar entender se comércio, indústria faz essa diferenciação. Mas beleza. Diferencial também é um imposto que, se eu pagar aquele imposto, diferencial de alíquota de ICMS,
eu preciso acrescentar no item. E, de novo, sistemas já fazem isso, tá bom? Beleza, então não teve diferencial aqui, mas teve IPI. IPI é o imposto da indústria. Quem fabrica não tem em todos os produtos, tem alguns que não são isentos, mas alguns produtos têm. E na área de TI, quase todos que fabricam vai ter. Tá? Então, vamos imaginar, eu joguei 10%, tá? Vocês podem ver que 280 é sobre 2.800. Então, R$280 é o custo que eu tive de IPI, tá? E eu tive ainda um valor do frete, ó, valor de frete sobre o item, mais 120, já rateado. Então, gente, olha só, vocês observem que do 2.800 ele virou uma outra coisa. Então, somando a ST, somando o meu IPI e ainda mais o frete já rateado, o meu computador me custou, só o computador, R$3.395. Só para entrar na minha empresa. Só para entrar ele já está custando isso. Então, a gente não pode ignorar essas informações, jogar de uma forma indireta, distribuir. Não recomendo porque encarece outros produtos. Então, o produto individual, ele tem que ter o custo que é dele, tem que estar só nele, para nós não encarecermos outros produtos. Então, isso aqui seria um custo bem apuradinho, tá? De uma nota de compra, de um comércio, quando vem os itens, tá? Quando a gente compra produtos, né? Eu estava comentando sobre o frete, eu queria frisar isso. Às vezes, o frete não está embutido na nota, gente. Às vezes, o frete ele vem numa nota depois. Mas assim, ó, se eu vou pagar o frete, naquela nota que veio depois, a nota de frete, né, o CTE, eu preciso pegar aquele frete e botar no meu produto, eu preciso embutir nele, tá? Então, não dá para, eu vou pagar depois, mas então não quer dizer nada. Não, gente, eu preciso pegar a nota de frete e fazer ratear e colocar aqui, entende? Então, se não está embutido o frete e eu vou pagar, eu preciso adicionar ele aqui, tá? O preço do produto tem que ter todas essas informações para ser completo o custo do produto. Beleza? Perfeito. Bem colocado, hein, Marcelo? Show de bola. Eu ia comentar isso que tu falou do frete, eu também estava na minha cabeça aqui para falar, porque às vezes não vem na nota o frete, mas quem vai cobrar é a própria transportadora. E a transportadora vai emitir para a tua empresa um conhecimento de transporte e vai cobrar o frete, vai vir o conhecimento de transporte e um boleto. Então, de certa forma, tu teve esse custo na compra desse produto e a gente tem que levar em consideração também. O ponto que eu ia colocar aqui, olhem só, né, gente, eu ouço muitas empresas, eu não, né, Marcelo também aqui na empresa, como é que você faz a precificação? Eu pego o custo vezes 2. Primeiro, que o custo ele nem sabe se é o custo real, que é o que a gente está mostrando para vocês, e o vezes 2 ele tirou da onde? Por osmose? De onde é que ele tirou essa informação? Eu tenho que ter a clareza dos custos de fato da minha empresa, porque muitas vezes esse vezes 2 é porque o concorrente faz, tá, mas isso o concorrente está fazendo errado. Tu conhece os custos e as despesas do concorrente, tu nem sabe qual que é. Então não dá para a gente fazer, quando a gente está trabalhando de custo e precificação, a gente não pode chutar, a gente tem que ter essa clareza. E aqui o que a gente está trazendo para vocês é a clareza do custo, a forma correta de a gente olhar e tomar cuidado desses pontos. Deem uma olhada aqui, pessoal. Se eu acho que 2.800 é o meu custo do produto, eu estou deixando de fora aqui 280, 120, praticamente R$595. Gente, R$595 eu não estou incluindo. Imagina eu pegar e fazer a minha precificação, eu faço minha precificação só com base nos 2.800. De cara eu já estou perdendo quanto? R$595. Olha que maluquice isso aqui. Né? Então, olha o quão importante é eu ficar de olho se tem ST, se não tem, se teve frete, se não tem, se tem IPI, se não tem. É prestar essa atenção exatamente para não perder dinheiro. Então, muito bem colocado esse exemplo aí. Eu gostei do valor, né? Que ele assusta R$595, né? Porque nós estamos falando de um produto mais caro. Mas pode pegar um produto 10 vezes mais barato. Só que se tu vendeu 10 unidades, são R$600 que tu perdeu. Então é interessante ficar de olho nisso, tá, gente? Então não dá para nós ignorarmos. Então o conhecimento ele nunca é demais, né? Então isso serve para vocês ter uma base de como calcular custo, para não deixar nada de fora. Participem das próximas lives que a gente vai fazer sobre custo fixo e formação de preço de venda. A gente não vai deixar essas coisas de fora, tá? Aqui a gente não comentou, gente, de empresas que não tem crédito de imposto, tá? Porque a gente não vai entrar isso a fundo, tá? Mas a empresa que tem o benefício do crédito de imposto vai diminuir um pouquinho
não digo AST, mas se tivesse ICMS aqui, ele desconta, ele diminui. Isso não quer dizer que é 100% bom, porque ele vai pagar na saída, tá? Mas sim, tem um benefício. Então, ele tem que diminuir do custo também. Então, se eu tivesse crédito de ICMS, ele tem que estar ali o valor do ICMS que estaria entrando descontando. Porque eu tenho que partir do pressuposto que o meu item custou realmente aquilo. E se eu vou pagar, se eu me beneficio daquele imposto que está entrando, eu preciso já tirar no custo do meu produto. Porque na hora que eu formar o meu valor de venda, o imposto vai estar cheio lá. Tá? Isso é bem importante. Só para pincelar aqui, a gente não entrar muito a fundo. Até você comentando isso, Marcelo, me lembrei de um negócio bem importante, pessoal. Quando a gente está falando aqui de imposto, eu sei que muitas empresas, muitas pessoas não têm um conhecimento profundo. Nós também começamos do zero, a gente aprendeu no dia a dia, mas assim, ó, entre em contato com o seu contador, senta com ele, troca uma ideia com a contabilidade para entender bem, pergunta para ele, olha, esse produto que eu compro, o que tem de imposto em cima dele, o que eu pago, o que eu não pago, para ter essa clareza, para ver se você não está esquecendo nada. Então é importante também ter esse contato, porque tem várias coisinhas diferentes, que nem o Marcelo comentou do valor diferencial. O valor diferencial não vem na nota que tu compra, ele vem uma guia depois para você pagar também. Então é complexa um pouco a situação. Às vezes vai acontecer isso aí e vai ter um valorzinho ali, tu vai ficar pendente só ver depois. Então, quando tu tiver essa aproximação com o escritório, também ajuda para você não deixar nada, né, passar despercebido. Mas a importância que tem de gerar isso. E o que a gente está explicando aqui, desses impostos, exatamente que o Marcelo somou, é que nós estamos tratando da maior parte das empresas que a gente atende, que são empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional, praticamente tudo que tem imposto da nota é custo para ela. Em empresas do lucro presumido e lucro real, é outro cenário, porque ela tem direito a crédito de impostos. Aí essas mudanças que o Marcelo comentou, que por isso eu volto a frisar, vale a pena um bate-papo com o escritório de contabilidade para trocar essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, né, um software auxilia muito nesse processo, porque ele já sabe os cálculos que devem ser feitos. Que bom que tu acrescentou isso. Eu estou passando por uma fase com 3 clientes diferentes, tá? Que trocaram o regime tributário. Por quê, gente? Eles estavam no Simples Nacional e o custo era assim, ó, do jeito que a gente está falando aqui, ó, exatamente assim. Só que no momento que tu fez uma troca, começa a diminuir um valor aqui e tem que mudar na venda, a formação do preço de venda. Então, a matemática ela continua funcionando, mas precisam acrescentar algumas informações para a gente repensar, às vezes, os moldes da empresa. Às vezes a troca era uma opção boa e estratégica para a empresa, e às vezes ela precisou ir porque o governo obrigou, ela estava faturando alto, então ela precisou trocar. Mas de qualquer forma, trocou de regime tributário, gente, tem que mudar o jeito de pensar um pouco o custo e tem que mudar um pouquinho o conceito de preço de venda, tá? O que se tem de conhecimento não é perdido, mas tem que mudar uma chavinha porque vai mudar nas duas pontas, na entrada e vai mudar na saída. E é essa dificuldade que eu tô tendo com os meus clientes de explicar e convencê-los da importância de fazer o custo já ali e também de pensar diferente o valor de venda, tá? Então, é uma coisa difícil, sim, difícil no sentido de assimilar, mas a gente precisa se familiarizar, estudar, buscar esses cursos, participar quando se fala de custo. Se eu tenho dificuldade com custos, eu preciso participar, fazer um curso, especialização, buscar na internet, participar dessas lives, gente, porque todo conhecimento que vem, ele é bem-vindo. A gente nunca sabe tudo. Eu e o Samuel, a gente está sempre aprendendo, sempre tem uma coisinha, olha só isso aqui, eu não sabia, que interessante. Vale, e a gente vai trazendo aqui, olha que interessante. Nessas lives, a gente traz a bagagem que nós temos até esse momento. Daqui a pouco, daqui uns meses, a gente tem alguma coisa a mais. E a gente vai fazer uma live, vai ter essa informação a mais aparecendo também. Então, olha que interessante que é. Sem dizer que a gente mora no Brasil, né? A legislação aqui é uma loucura. Se ela muda, nós temos que se atualizar também. Nós temos que se atualizar. Mas vamos Cara, lá. eu gostaria do Samuel citar um pouquinho esses slides, né? Esse slide que ele comentou aqui. Eu acho que é o objetivo, né? Por que a gente trabalha também ali, né? Por que a gente otimiza os custos, né? Para que a gente tem tudo isso bem apuradinho? Para que serve? Ah, para mim ganhar mais dinheiro. Sim, claro, para mim ter isso mais preciso. Mas, gente, estrategicamente, né? O custo bem apuradinho, eu começo a saber quanto eu posso vender, quanto eu estou ganhando em cada situação. Claro, lá na frente, né, gente? Lá na frente, lá no markup. Então, isso serve para tudo. Porque se tu compara com o teu vizinho e ele vende
ou mais barato ou mais caro, não dá para estufar o peito e dizer, o meu preço é melhor, ou não sei o quê. A gente tem que ter certeza que o custo do produto é aquele, tá consciente dos nossos custos fixos e de quanto a gente está ganhando. Que daí sim, gente, se tivermos o preço ainda menor, a gente sabe que a gente está sendo estratégico e está ganhando dinheiro sendo estratégico. Isso é muito interessante, tá? Então, o custo ajuda a dar esse poder para a gente, de barganha, de negociação, porque daí também, na hora de dar um desconto, de fazer uma negociação que vale muito para a nossa empresa estratégica, a gente também sabe até onde a gente pode chegar, porque eu não posso passar de um certo limite, tá? Dando uma pincelada de falar de markup, que a gente vai falar lá na frente, vocês imaginem que a gente tem o custo do produto, gente, tá? E a gente ainda não tem o custo fixo atrelado a ele, tá? E ainda o variável. Quando a gente tira, olha só, gente, custo de produto é o custo do produto. Mas quando a gente vai vender a preço de custo para um cliente, nunca é só o custo do produto. A gente tem que ter, além do custo do produto, o nosso custo fixo e também o nosso custo variável. Nem todo custo variável, mas o imposto, que é um custo variável, vai estar lá, porque eu vou fazer nota para esse cliente. Talvez a comissão eu possa tirar, né, se é uma coisa estratégica, mas alguns custos vai estar lá. Então, o preço de custo para mim vender para alguém, ele acaba sendo o custo do produto individual, mais custo fixo, que é para minha empresa funcionar, tem que pagar todas as contas, e ainda mais esse custo variável que eu não tenho como escapar, no caso do imposto que eu vou pagar. Então, isso sim, na hora de vender a preço de custo para minha empresa, para um cliente, tem que considerar todas essas coisas. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Tá? Isso, e esse slide é bem um contexto assim para a gente se preocupar. Uma coisa é que a gente viu aqui a questão de eu montar uma estrutura de produto, a ficha técnica bem detalhada, o valor da mercadoria também, e ambos olhar bem o custo real de cada matéria-prima ou mercadoria, que é exatamente para eu saber ali se tem algum imposto ou não. Beleza, isso é uma etapa muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente ficar de olho em otimizações dos custos da nossa empresa. Uma delas é negociação com o fornecedor. Será que o fornecedor que você compra hoje é o que tem o melhor preço? Ou você está acostumado a comprar sempre do mesmo? Tem isso, gente. Às vezes, tem muita empresa que está acostumada a comprar há 20 anos do mesmo fornecedor, mas não necessariamente ele tem o melhor preço. Não necessariamente ele tem o melhor custo-benefício. Então, criem também uma rotina de ficarem pesquisando e procurando novos fornecedores. A mesma coisa é na questão de controle de estoque e eficiência na produção. Será que os processos de vocês é o mais efetivo? Vamos dar um exemplo lá da mesa que o Marcelo trouxe. E se as máquinas ou o meu processo de fabricação, eu estou tendo muito desperdício de MDF, o que acontece? Eu estou tendo um custo muito elevado na fabricação desses itens, porque não estou eficiente, eu estou perdendo muito material, estou tendo muito desperdício. Então, eu tenho que tomar esses cuidados também, exatamente para melhorando cada vez mais a minha margem. E o controle de estoque é a mesma ideia, não comprar em excesso, comprar os produtos corretos, né? Tem muita empresa que trabalha com produto perecível, tem que tomar um tremendo cuidado para não estragar, passar do prazo de validade. Então, existem esses pontos que a gente trouxe aqui que é importante ter uma clareza para sempre estar de olho, né? Para não aumentar os custos à toa, né? Dos produtos que eu fabrico. Gostei aí, vou fazer duas considerações bem interessantes, eu acho que vai agregar. Gostei da ideia ali, Samuel, de comentar dos fornecedores, porque a gente nunca pensa estrategicamente nisso, mas ele é importante, gente, tá? Às vezes tem ali às vezes até ter dois fornecedores e barganhar com o outro, né? Às vezes hora um outro, mas sempre estratégico no sentido de custo, tempo e tal. Mas falando de preço melhor, gente, é muito importante experimentar novos fornecedores. Essa experimentação ela tem que passar pela empresa com muita frequência, tá, gente? Nunca abandone a experimentação de comprar de fornecedores diferentes um produto para fazer esse teste, para melhorar a compra e tudo mais, tá? Mas eu queria acrescentar uma fala de um cliente que foi ontem, que eu estive lá de tarde, acho que é ontem. Sobre o seguinte, ele comentou que quem define, eu vou falar da fábrica agora, o quanto que eu tenho que fabricar, porque tem isso também, né, gente? A modernidade nos trouxe para fabricar só aquilo que tem
só aquilo que tem pedido, né? Que eles chamam de venda puxada. Então, eu só fabrico se tem pedido. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né, gente? Então, as nossas empresas pequenas, a gente, para não ficar parado, a gente começa a fabricar para tentar vender depois, que a gente chama de venda empurrada, tá? Mas isso em termos de faculdade mesmo, tá? Venda empurrada. Eu fabrico e tento vender depois. Mas olha que interessante o que ele falou. Ele disse assim, ó, eu uso os meus pedidos para fabricar, mas eu sempre fabrico alguma coisa a mais, tá? Para setup de máquina, tempo de máquina, para não perder esse tempo. Mas ele disse assim, ó, mas eu também, quem diz o quanto que eu tenho que fabricar é a minha quantidade, a minha venda média. Então ele pega quanto em média eu vendo por mês desse produto e é isso que ele vai fabricar. Então, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, ele faz o seguinte, chegou um pedido com 12 unidades e eu não tenho nada fabricado, tem que fabricar. E se ele mandar fazer só 12, talvez a troca de máquina vai me custar muito caro, essa troca não vale a pena fazer só 12 peças. Mas ele olha para a venda média e lá diz que tem que fazer 180 peças, 180 é a média dele. Fechou? Então o que ele faz? Ele já manda fabricar 180. Porque além dessas 12, a média de venda de trimestre, que ele faz acho que em 3 meses, vai garantir que ele está fabricando para cumprir o mês dele ali, por exemplo. Entenderam? Olha que interessante. Tudo é estratégico. Isso que o Samuel comprou. Ter um estoque muito alto do material para quê? Né? Fabricar muito produto para quê? Sempre quem tem que dizer é ou a venda tem que dizer isso para nós, né? Quanto eu vendo determinados produtos, para mim fazer a compra estratégica e para mim fabricar também estrategicamente. Olha que interessante. Então, acho que esses são os caminhos, gente. Usem isso como inspiração, eu acho que isso vai guiar vocês aí muito, tá? A otimizar custo da fábrica ou custo do comércio de vocês. Tá? E não terminem, né? Nunca se deixem por vencido, né? O que a gente sabe hoje não é o melhor, sempre é o melhor até agora. Daqui a um tempo, isso pode ser estar sempre aprimorando, tá bom? Acho que era Muito isso aí, bom. né, Samuel? Isso, estou dando uma olhada aqui, só teve o J. Daniel dando boa tarde, Opa. a Nara Nascimento, fabrico uniformes e mantas, faço dessa forma o cálculo de custo, perfeito, parabéns. E Marilene, boa tarde, acabei entrando atrasada, vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravada essa live, então podem assistir e inclusive divulguem aí para todas as pessoas da sua empresa e para assistir, que isso aqui é um ponto bem importante. Não, perfeito. Né? E reforçando, gente, daqui 15 dias, provavelmente, a gente vai mandar um novo convite para vocês e a gente vai falar aqui sobre o custo fixo da empresa. Ou seja, aquele custo que não está no produto, a gente vai falar desses custos da empresa aí, tá? E vou falar um pouquinho de variáveis também, né? Que é para a gente entender, agora sim, se preparando, né, para usar essa informação para montar o nosso preço de venda lá no markup posteriormente. Tá bom, gente? Beleza. O Sérgio agora deu boa tarde. Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, por favor, podem colocar nos comentários, que a gente vai estar ali ficando de olho para responder. Qualquer sugestão de novo tema, também podem comentar ali, que eu e Marcela vamos preparando para vocês. Muito obrigado até aqui, espero que tenham colaborado um pouquinho mais aí com conhecimento para vocês e sucesso para todos nós. Até mais. Muito obrigado, gente. Um abração para todo mundo. Até a próxima.